Hoje é dia 4 de junho, estamos aqui na Praça da Paz da Universidade Estadual de Campinas com o Sr. Cauê Nunes, que vai nos falar sobre Barão Geraldo e o túmulo do escravizado Toninho do Boi-Falô e a Fazenda Santa Genebra no âmbito do projeto Campinas Afro. Eu, Igor Cauê Vieira de Oliveira Pinto, irei conduzir essa entrevista que está sendo registrada pela fotógrafa Gabriela Zanardi da Fonseca. Gostaria inicialmente de agradecê-lo, Sr. Cauê, por ter aceitado o convite de nos auxiliar nesse projeto, nessa temática, em nome nosso, os entrevistadores, os pesquisadores, do pesquisador do Milton Guran e também da professora Lúcia Helena, tá certo? Bom, vamos iniciar aqui agora. A primeira pergunta, mais para conhecer mesmo, poderia nos dizer seu nome completo e qual a sua relação com o tema e locais abordados? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite que vocês fizeram, então é um prazer estar aqui. É muito bom poder colaborar com esse projeto. Bom, então meu nome é Cauê Fernandes Nunes, eu sou professor da PUC, Campinas, acabei de defender meu doutorado aqui na Unicamp, cujo tema é exatamente a lenda do Boi-Falô, e sou realizador audiovisual também. Então, qual é a minha relação com a lenda e com essa temática? Bom, então, pela pesquisa, né? Então, a minha tese de doutorado se chama Sobre a Lenda do Boi-Falô, Significações e Ressignificações. Ela vai ser publicada, imagino que em agosto. Eu já defendi, agora só vou entregar a versão final. E durante a tese, além do texto, eu também fiz um documentário chamado Na Trilha do Boi-Falô, que é um documentário sobre a lenda e sobre como que alguns grupos de Campinas ressignificam a lenda. Então, porque na minha pesquisa eu investiguei como que a lenda é contada nos diferentes contextos, quem são as pessoas envolvidas e como que ela é significada e ressignificada de acordo com a forma como cada grupo conta a lenda. Durante a pesquisa eu percebi que, como a lenda, né, e daqui a pouco eu já vou dar uma versão dela, como ela fala de um escravizado e de um barão, ela tem nela contida uma relação racial, né, que é a relação racial do Brasil do século XIX, porque a lenda se passa nesse período, mas também ela reflete como é que hoje em dia a cidade, enfim, pensa um pouco essas questões. Como, por exemplo, militantes do movimento negro local que contam a lenda de um jeito diferente daquela versão mais comum ou mais conhecida na cidade, exatamente invertendo os protagonismos. Então essa é a minha relação com essa lenda e com essa temática. Certo. Você já contou um pouco também sobre você, essa ligação. Poderia trazer um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, um pouco de vida, por favor? Sim. Bom, então, eu sou formado em Ciências Sociais, na Unicamp, fiz mestrado também na Unicamp, aí o mestrado eu fiz na Divulgação Cultural e Científica, no LabJOR, e o doutorado no Unifiche, né, o doutorado em Ciências Sociais. Com essa ponte com o universo audiovisual, porque como eu sou realizador audiovisual, então, enfim, eu tenho vários documentários, vários filmes de ficção, também todos curtas-metragens, e aí, enfim, eu estava em busca de um novo documentário para fazer, foi aí que eu me deparei com o pessoal que faz uma trilha griot, né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre isso também, que tem a lenda como mote. E aí eu fui conversando com esse pessoal, que é o pessoal do Nina, né? O núcleo de narradores aqui de Campinas, com o pessoal da Fazenda Roseira e com o Mestre Marquinhos. E aí foi daí que nasceu esse documentário sobre a lenda do Boi-Falô. E além de tudo isso, como trajetória pessoal também, eu sou professor de Ciências Sociais da PUC. Dou aula lá de Antropologia e Sociologia.
E é isso de trajetória, para deixar bem resumido. Bom, obrigado por dividir conosco sua trajetória um pouco. E agora iniciando, a gente vai começar a tentar fazer uma sequência, tá? Apresentando cada um dos elementos. Então, para situar, o que seria a Fazenda Santa Genebra? Tá. A Fazenda Santa Genebra era a principal fazenda aqui desse distrito, que é o distrito de Barão Geraldo, onde a gente está, lá no século XIX. Né? Então, o proprietário era o Geraldo de Rezende, né? Que depois obteve o título de barão, né? Ficou conhecido como Barão Geraldo. E era a principal fazenda aqui da região. Principal tanto do ponto de vista de tamanho, era uma fazenda enorme, que inclusive engloba aqui a Unicamp, onde a gente está, que fazia parte da fazenda, e outras regiões aqui do distrito, e era uma fazenda de plantação de café. E no início, né? Tinha outras plantações, outros cultivos, melhor dizendo, mas o café sempre foi o principal. E era uma fazenda considerada modelo no sentido das inovações agrícolas. Né? O Geraldo de Rezende era alguém que estava conectado com esse universo das inovações tecnológicas e ele trouxe do exterior muita inovação agrícola. Então a fazenda tinha uma produtividade acima da média. Certo. Então essa é a importância dessa fazenda enquanto local em Campinas. E também pelo fato do Barão Geraldo ser um monarquista e na época muito atrelado e muito próximo à família real. Então havia uma importância política, tanto é que o Barão Geraldo foi deputado do Partido Monarquista e ele representava Campinas e articulava, obviamente, os interesses da monarquia, né, no governo. Tanto é que ele se dividia da vida como fazendeiro aqui em Campinas e deputado no Rio de Janeiro. Então ele tinha casa no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era a capital, né? E ele ficava nesse vai e vem, né, atuando como fazendeiro e como deputado, como político do Partido Monarquista. Então a importância também se dá, na época, pelas relações políticas que ele tinha. Né? Então essa é a fazenda, né, Santa Genebra, que depois, com o passar do tempo, ela foi sendo vendida e loteada. Né? Tanto é que hoje em dia, grande parte do distrito hoje de Barão Geraldo, enfim, eram locais onde, enfim, era a fazenda e que foi sendo ao longo do tempo, né, dividida e loteada. Como a Fazenda Santa Genebra, ela é anterior mesmo até o Barão Geraldo. Poderia me contar um pouco sobre a história da fazenda anteriormente ao Barão? Sim. Então, antes, né, a fazenda, né, lá no passado, enfim, que aí eu não vou saber te precisar datas agora, assim, mas lá no passado isso aqui era uma grande sesmaria, né, toda essa região, que com o tempo foi sendo dividida. Tanto é que a Fazenda Santa Genebra, o nome é Genebra porque ela pertencia ao pai do Barão Geraldo, que ele teve uma nora que não era esposa do Geraldo, mas de um irmão, que ela faleceu, que ela chamava Genebra. Genebra Miquelina, se eu não me engano. E aí ela faleceu ainda jovem, e aí o pai do Barão Geraldo, né, colocou o nome na fazenda de Santa Genebra em homenagem a essa nora morta. E então, e o que acontecia aqui é que poucas famílias detinham essas terras, né, porque tinha essa fazenda e tinha outras fazendas, mas enfim, havia uma coisa dessa aristocracia deles se casarem entre eles. Né? Então, por exemplo, o próprio Barão Geraldo, ele casou com a prima. Né? Então, no final das contas, a terra ficava muito concentrada, porque eram da mesma família, eles se casaram dentro da família, né? Então tudo isso ficava dentro das mesmas famílias, né? Poucas
pouca gente detinha todas essas terras, mas no começo isso aqui era uma terra só, que aí ela foi sendo dividida e dividida naquela lógica da aristocracia, de que a aristocracia, né, a família real e etc., vai doando terras para os seus parceiros. Né? Então o Barão Geraldo ganhou essa terra, ele não comprou essa terra. Né? Foi um presente. Então, só para a gente pontuar um pouco como essas relações de concentração também de riqueza e de terra era uma coisa muito intensa nesse período. E tratamos um pouco como até mesmo que o Barão Geraldo herdou, assim como você citou. Poderia dizer quem foi Barão Geraldo, um pouco da história dele? Antes mesmo, acho que você também já citou que ele estudou na Europa. Sim. Quem foi Barão Geraldo? Então o Barão Geraldo enfim, um aristocrata aqui de Campinas. Ele foi estudar na Europa, então ele passou pela França, passou por Portugal, enfim, ele passou, né, circulou ali pela Europa estudando. Como era muito comum na elite aristocrata da época mandar seus filhos para a Europa, né? Então não foi o único, vários outros também faziam esse trajeto. E depois ele, enfim, depois de ter estudado lá e tal, inclusive a filha do Barão Geraldo, a Amélia Rezende Martins, ela tem um livro que ela conta a história do pai, se chama Um Idealista Realizador, o nome do livro, e ela conta um pouco dessa experiência do pai na Europa, dizendo que lá ele aprendeu, né, outras línguas, aprendeu sobre ciência, aprendeu sobre arte, aprendeu sobre desenvolvimentos tecnológicos, enfim. Ele era alguém ligado, né, nesse tipo de conhecimento e quando ele veio para cá, aí ele herdou a terra, né, do pai e, enfim, ele foi plantar café. Então ele tinha essa coisa de ter um refinamento estético. Então a Casa Grande foi construída com uma arquitetura bastante moderna para a época, né, baseado nessas referências europeias. Ele cultivava rosas. Então o jardim, ele tinha jardins, né, ali perto da Casa Grande, com muitas rosas, com flores, plantas ornamentais, ou seja, era alguém que tinha esse refinamento estético. E de certa forma ele, de alguns outros barões, ele destoava, porque ele era alguém que tinha um refinamento maior do que talvez outros barões que fossem, digamos, mais brutos, não sei se essa é a palavra, mas enfim. Então ele tinha essa característica e por isso também ele era muito conhecido, né, por ser alguém muito articulado, claro, né, alguém inteligente, articulado e tal, e que ficou muito conhecido aqui na região e era um dos principais barões da região por conta disso, assim, pela sua capacidade de articulação, pela produtividade da fazenda dele, que era uma fazenda bastante produtiva e na época considerada modelo. Claro, a gente precisa problematizar isso, porque todas essas fazendas estavam baseadas no trabalho escravo, então, né, essa que é a questão. Mas para o padrão da aristocracia, ele era um modelo. É isso, né, para a gente deixar claro. E ele construiu a estrada de ferro, né, a companhia ferroviária funilense, que ligava aqui Barão Geraldo a Cosmópolis, né, ali passando a região de Paulínia e tal, enfim. Então isso também mostrava que ele era alguém que estava interessado nessa infraestrutura, enfim, né, para fazer escoar a produção de café. Então ele é uma figura importante na cidade, tanto é que o distrito recebeu o nome dele, mas que a gente precisa problematizar tudo isso. Dentro de toda essa importância, poderia nos contar por quanto tempo a Fazenda Santa Genebra permaneceu sob o comando do Barão Geraldo e também um pouco mais sobre esse período que esteve sob o comando dele, Sim. todas as atividades?
Ele chegou aqui na década de 1870 para herdar a fazenda, né? Então, a gente pega esses últimos 30 anos do século, né, 19, então ele herda ali em 1870 e vem, enfim, e aí começa essa produção, ele prospera bastante. E aí ele vai falecer em 1907, né, quando ele morre, que foi quando ele faliu. Então lembrando que da década de 70, né, de 1870, dessa década até a República, 1889, a fazenda era uma fazenda bastante produtiva, bastante referência, e até então não havia muitos problemas, né? Era uma fazenda muito produtiva. Depois disso ele começou a ter problemas. Primeiro, essa coisa, né, da questão da oscilação do próprio preço do café no mercado internacional e tal, né? Enfim, começou a mudar um pouco essa relação. Também tem uma questão política envolvida, lembrando que ele era um monarquista, e aí quando a República foi proclamada, inclusive a filha dele, no livro, relata o dia da proclamação da República como um dia terrível, que eles ficaram muito decepcionados e muito tristes, porque eles eram monarquistas. E, ao mesmo tempo, ela relata isso, claro, ela era uma criança na época, então ela relata isso nas impressões de uma criança. Mas, claro, isso representou perda de poder por Barão Geraldo. Porque como ele era monarquista, esse trânsito com o governo foi interrompido. Por mais que ele tenha recebido, inclusive, elogios do próprio Campos Salles, dizendo que Santa Genebra era uma fazenda modelo e tal, etc., mas ao mesmo tempo ele começou a ter dificuldades financeiras. Né? Então, não que a República não estivesse ajudando cafeicultores, mas cafeicultores monarquistas, aí eu acho que, né, aí a relação estava um pouco diferente. Claro, a República também, a primeira República do Brasil também se baseou na plantação de café, tanto é que a gente conhece como República do Café com Leite, né, no começo do século XX, pela alternância de presidentes de São Paulo e de Minas Gerais, exatamente gente dessa elite da agropecuária. Mas as pessoas que estavam, né, no poder eram pessoas mais ligadas ao movimento republicano e não ao movimento monarquista. E o Barão Geraldo era monarquista. Então ele começou a ter dificuldades também pela Funilense, pela companhia Funilense, que foi um empreendimento muito caro, construir uma ferrovia, né, enfim, é uma coisa muito cara. Teve vários problemas de logística e tal. Ela demorou muito para ser inaugurada e ele teve que investir muito dinheiro. E tudo isso fez com que ele fosse entrando, né, em falência. Ele tentou plantar aramina, que é um insumo para a indústria têxtil, mas aí não deu muito certo também, ele não tinha maquinário, enfim. E aí ele começou ter muito prejuízo. Tem essa coisa dele manter a família, manter uma vida aristocrática, a família Rezende, né, de ninguém trabalhar, né, enfim, essa vida de ostentação, de casa no Rio de Janeiro, viagens para a Europa, enfim, tudo isso que fazia parte dessa vida aristocrática que eles tentavam manter também requeria um alto custo. Tudo isso foi fazendo com que ele fosse entrando, enfim, em decadência e tal, até a fazenda falir e ele ter que vender. E dentro dessa relação com a fazenda Santa Genebra no período que era, assim, sobre a regência do Barão Geraldo, uma fazenda modelo, poderia nos falar um pouco mais sobre a relação dele com o sistema escravocrata, a mão de obra, como era a relação dele com os escravos? Sim. Então é assim, quando ele herdou a fazenda, o regime era um regime de escravidão, né? Todos os trabalhadores eram escravos.
dentro dessa lógica brasileira de que os escravizados eram sempre africanos ou descendentes de africanos, né? Então sempre teve uma questão racial colocada aí. Acontece que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, o último país do mundo, né? Mas o último país da América a abolir a escravidão e, enfim, o mundo inteiro já era um sistema de produção que não cabia mais no mundo. E essa elite cafeira percebia isso. Tanto é que o tráfico negreiro estava proibido, enfim, havia toda uma pressão internacional também em torno disso. Então, uma parte dessa elite cafeira começou a adotar comportamentos abolicionistas, que a gente não sabe exatamente, que isso é dúbio, né? Se era porque eles eram efetivamente contra a escravidão ou se porque eles já tinham percebido que esse sistema produtivo não ia funcionar mais no mundo liberal capitalista, né? Então o próprio Barão Geraldo ele foi dando alforrias para os seus escravizados ao longo do tempo. Tanto é que em 1888, na abolição, ele já não tinha mais escravizados. Mas vejam, né, essa lógica, ele era ao mesmo tempo um abolicionista, mas ao mesmo tempo um monarquista. E lembrando que toda a monarquia estava fundada na escravidão. Tanto é que quando a abolição veio, a monarquia caiu um ano depois, né? Ou seja, ela não se sustentou. Então a relação é bastante dúbia, porque ao mesmo tempo que ele tem isso, dele dando alforria aos seus escravizados, aí tem relatos, por exemplo, no livro da filha dele, ela conta um pouco dessa relação dos escravizados, né, do barão com os escravizados. Então, por exemplo, a filha narra a abolição como algo inevitável, mas que foi ruim para os escravizados. Veja, ela diz que foi ruim para os escravizados. Por quê? Ela produz um discurso de que os escravizados eram indolentes, irresponsáveis, infantilizados. É aquela visão paternalista dessa aristocracia de que os escravizados não tinham capacidade para lidar com a liberdade. Então ela narra a abolição como um momento ruim para os escravizados, porque os escravizados não souberam lidar com a liberdade. Então vejam como a narrativa que ela produz é uma narrativa super carregada de preconceito. É claro que esse livro foi lançado em 1939, o livro dela. Então a gente tem que fazer esse recorte e lembrar qual é o período histórico. Mas, ainda assim, a gente percebe como essa aristocracia enxergava os escravizados. Então, assim, ela tem esse olhar que é um olhar carregadíssimo de preconceito, dizendo que, inclusive tem frases no livro exatamente isso, que é dizendo que os escravizados eram felizes quando tinham senhor e sinhá, de que eles foram mais infelizes na liberdade. Exatamente por essa visão que está baseado numa questão racial, que é dizer que os negros são inferiores racialmente e de que os negros não têm a capacidade para lidar com a liberdade, por exemplo. Que eles não têm autonomia o suficiente para isso, apagando toda a violência da escravidão e do sequestro de africanos que foram trazidos à força para cá. Então é como se os escravizados, como se os negros tivessem nascido para serem escravos e de que eles não souberam lidar com a liberdade, apagando todo esse processo terrível da escravidão e dessa violência que foi produzido, né, nesse processo durante séculos. Então, enfim, é bastante
sintomático, né, essa narrativa que ela produz. Ela tem outros exemplos no livro de que, por exemplo, ela circulava, ela e a mãe, por dentro da senzala e tal, e aí outras pessoas perguntavam para ela se ela não tinha medo. Então ela falava, não, os escravizados são super bonzinhos, eles são mansos. Veja que a palavra manso é uma palavra terrível, né? Porque ela se refere a uma coisa animal, né? A gente fala manso para animais, né? Então vejam como ela ao mesmo tempo que ela quer construir um discurso dizendo que como eles eram bons com os escravizados, no sentido de que eles não empregavam tantos castigos, mas ela assume, ela fala, bom, escravidão tinha chicote, ela assume isso. Não é que não houvesse castigos, é que talvez o Barão Geraldo fosse um barão que tivesse castigos um pouco menos violentos que os demais. Agora, esse é o lugar de fala da filha do barão. A gente não tem nenhum escravizado narrando isso. Isso é uma coisa importante, porque é o seguinte, aí a gente começa a entrar num outro aspecto que eu falo na minha pesquisa, que é sobre os silenciamentos, que é sobre como a história é silenciada. Então, por exemplo, eu uso o referencial o Trouillot, que é um antropólogo historiador haitiano, que ele fala muito da Revolução do Haiti. Ele tem um livro chamado Silenciando o Passado, em que ele vai falar de como que os processos históricos eles são carregados de silenciamentos. O que é isso? É você construir uma narrativa histórica dando voz a alguns grupos e silenciando a voz de outros grupos. Então, na América, a gente tem, em vários países, né? Enfim, e aí a gente pode aplicar isso para o Brasil também. Ele não está falando do Brasil, ele está falando do Haiti, mas eu acho que cabe para o Brasil. Que é o seguinte, a gente tem uma narrativa histórica que ela é conduzida pelos herdeiros dos escravocratas, dos barões. Então é a filha do barão que tem um livro e que está contando quem era o barão. E claro, uma filha falando sobre o pai, né, ela não vai falar mal, ela vai falar bem do pai dela. E o lugar de fala dela é o lugar de uma filha de aristocrata, ela é uma aristocrata. Então, ela está dizendo que o pai dela não castigava, ou castigava pouco, mas esse é um relato contado pela filha do barão, não é um relato contado por um escravizado que sofreu o castigo. Então, e a gente não tem esse relato. Eu tentei achar, a gente não tem esse relato. Não tem um escravizado dizendo, olha, o Barão Geraldo fazia isso comigo, ele me botava no chicote ou não sei o quê. Enfim, a gente não tem esse relato. Então vejam como a gente tem uma produção histórica que ela é muito enviesada. Isso no Brasil inteiro. Claro, eu estou recortando aqui em Campinas porque é o nosso caso aqui, mas durante toda, né, a construção da história brasileira, a gente vê relatos desse tipo, né, de barões sendo exaltados como empreendedores, como pessoas legais, etc. E, ao mesmo tempo, toda a violência que esses barões cometiam eram silenciadas, né? Essas violências muitas vezes passaram como simples castiguinhos. Pô, como assim simples castiguinhos? Você estava falando exatamente sobre essa questão até mesmo, principalmente da visão que se tem retratado de Barão Geraldo pela filha dele, no caso, né, no livro, também que foi de um outro recorte temporal, foi feito em um outro contexto. O que se sabe, principalmente, sobre Barão Geraldo, dessa visão, porque tem um imaginário, uma visão meio, como posso dizer, dúbia, meio contraditória da visão de Barão Geraldo, até mesmo pelo modo como Campinas era visto antigamente dentro desse sistema escravocrata. Sim. Poderia nos contar um pouco, falar sobre isso? Sim. Bom, então, tem essa relação do Barão Geraldo, como eu estava falando, né, como alguém de gostos refinados e que foi liberando os escravizados, né, libertando os escravizados ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo ele está inserido num contexto de uma cidade extremamente violenta com os escravizados. Campinas era conhecido como uma espécie de terror dos escravizados quando eles
sabiam que seriam transferidos para Campinas, de outras cidades para Campinas, muitos ficavam bastante horrorizados e tal, com medo, porque tinha essa fama dos barões serem muito cruéis, né? Então assim, claro, enquanto o Barão Geraldo tinha escravizados, ele, claro, castigava os escravizados. A gente não sabe, não tem detalhes sobre isso. Eu procurei, não achei, né, detalhes sobre isso. Agora, Campinas é uma cidade bastante complicada. Tem o caso do Elesbão, que é um caso bastante famoso. Não sei se alguém vai falar sobre isso, mas foi um escravizado que foi acusado de matar o seu senhor. Não se ao que tudo indica, não foi ele, pelos relatos e tal. Tem até um livro escrito pelo seu Valdir, que é um pesquisador importante aqui em Campinas e tal, que tem um livro só sobre o Elesbão, então talvez ele possa falar com muitos detalhes sobre isso. Mas foi um escravizado que, então ele foi acusado, foi condenado, e as provas são bastante contestadas, né? Enfim. E aí ele, um cortejo levou ele até o Largo Santa Cruz, e no Largo Santa Cruz ele foi enforcado, e assim, foi um evento social, não é que foi, né? A cidade foi convidada a assistir, inclusive escravizados. E aí ele foi enforcado, teve a cabeça decepada, as mãos decepadas, o que é uma coisa bastante, né, violenta assim e tal, grotesca. A cabeça foi levada para Jundiaí e uma mão ficou no largo, outra mão foi, acho que, para o centro da cidade, e elas ficaram expostas, apodrecendo mesmo. Exatamente para mostrar, para deixar claro com os escravizados rebelados o que acontecia em Campinas quando alguém se rebelava. Então, para ter ideia um pouco, e isso, claro, tudo isso com um aparato jurídico. Não é assim, não foram os escravocratas que decidiram fazer isso. Foi a justiça, né, oficial da cidade. Ou seja, havia, né, um respaldo jurídico para isso. Isso não foi uma afronta dos senhores contra a justiça. Foi a justiça que determinou isso. Então vejam como a escravidão e essa violência estava pautada juridicamente. Por isso que essa violência é silenciada. Porque nenhum barão estava contra a lei. Eles estavam a favor da lei, ou melhor dizendo, a lei estava a favor deles. Então o Elesbão foi morto e esquartejado com o respaldo da lei. A polícia estava lá, foi a polícia, né, enfim, que fez isso. Né? E então vejam como há nesse processo toda uma violência normalizada, que está dentro do universo jurídico, que está respaldando e dizendo, olha, é isso mesmo, esquarteja mesmo, enforca e está tudo certo. Tanto é que, e a forca, tem uma coisa interessante com relação à forca, que ela, no Largo Santa Cruz, ela ficava lá. Mesmo, porque assim, os enforcamentos não eram tão frequentes, mas a forca tinha um papel simbólico. Qual é o papel simbólico? O Largo Santa Cruz era o Largo da Quarentena. O século XIX era um século de muitas epidemias. Então o que a gente está vivendo hoje de pandemia, na nossa história de Campinas, isso já aconteceu, né? Não é nenhuma novidade. A novidade é que agora ela é mundial, mas Campinas já teve muitas epidemias. Então, o Largo Santa Cruz era o Largo da Quarentena. Então, quando escravizados eram vendidos para Campinas, eles não iam direto para as fazendas. Eles ficavam no Largo Santa Cruz durante 40 dias para ver se eles não tinham nenhuma doença. Porque se eles fossem para as fazendas com alguma doença, ia contaminar todo mundo. Então, o Largo Santa Cruz era o lugar onde os escravizados ficavam cumprindo a quarentena, e lá tinha a forca. Então vejam que a forca tem um papel simbólico, que você está chegando em Campinas e olha o que vai te acontecer se você não
se comportar. A forca já está ali. Então eles ficavam ali olhando, convivendo com a forca durante 40 dias até ir para as fazendas. Então vejam como a forca tinha um papel simbólico muito importante. E grande parte desse terror talvez tenha a ver com isso. A pessoa chega e fica lá, a forca está ali. E o caso do Hellesbaum todo mundo sabia. Porque o Hellesbaum inaugurou a forca, ele foi o primeiro caso. Né? Então todo mundo sabia, olhava a forca e todo mundo sabia da narrativa do Hellesbaum. Então, eu acho que por isso Campinas vai tendo essa fama de cidade muito cruel. Mas claro, a gente não sabe até que ponto o Barão Geraldo, o quanto ele era cruel. Enfim, mas também a gente não dá para ficar relativizando, e é isso exatamente das pessoas do movimento negro que eu conversei, o Marcelo das histórias, a Alessandra Ribeiro, o Mestre Marquinhos, todos eles diziam, não dá para relativizar e ficar minimizando essa crueldade dos barões. Porque o regime está fundado na violência, é um regime fundado na violência, a violência é anterior a qualquer coisa. Independente se o barão é mais ou menos violento, se ele cria ou não, se ele cultiva ou não rosas. Né? Ele é violento de qualquer jeito, porque a escravidão é violenta, por si só. Não existe escravidão amena. Essa que é a questão, e é isso que o Brasil, eu acho que a gente ainda não se atentou para isso na história oficial. A escravidão é violenta e ponto. Independente se alguns barões eram mais, outros menos. É violento e ponto, é isso. Bom, agora, trazendo um pouco mais sobre o Barão Geraldo, trazendo para o contexto agora sobre a temática, um pouco mais sobre a lenda, né, em si, a festa do Boi Falou é uma das mais tradicionais celebrações do folclore do distrito de Barão Geraldo. O que é a festa do Boi Falou, quando é comemorada e como surgiu? Tá, então vamos lá. Então primeiro vamos falar da lenda, antes de falar da festa. Certo. Tá? Então a lenda é o seguinte, é uma lenda aqui de Campinas e que ela conta, elas existem várias versões. Então eu vou contar a versão, digamos, mais hegemônica, aquela que é mais contada, aquela que está na festa e tal, e para depois a gente indo para variações. Como toda lenda, as lendas têm variações. Né? Na antropologia a gente usa mais o termo mito. Né? Os mitos têm muitas variantes. Então, a lenda, né, conta que numa sexta-feira santa, o Barão Geraldo, ele ordenou ao escravizado Toninho que ele fosse trabalhar, né, colocar o boi para arar a terra para trabalhar. O escravizado não queria, porque o escravizado é católico e existe na tradição católica essa ideia de que a Sexta-feira Santa é um dia de resguardo, né? Um dia em que você não pode fazer tarefas, trabalhos, seja trabalho produtivo, seja trabalho doméstico. Né? Então muitas pessoas viviam a Sexta-feira Santa, assim, nem arrumavam a casa. Muitas pessoas nem chegavam a se arrumar, pentear o cabelo, a fazer nada, né? Não cuidar da casa, não varrer a casa, não lavar a louça, não fazer nada disso na Sexta-feira Santa, porque é um dia de resguardo, e de reflexão e de reza. E muito menos trabalhar na roça. Né? Então, o escravizado não queria trabalhar, e ele recusou, né? Ele disse para o barão, só que o barão obrigou. Falou, não, você vai trabalhar, como não vai trabalhar? E ele foi. Chegando lá, ele começou a puxar o boi para o boi arar a terra. E o boi não saía do lugar, e o boi parado, e o boi, né, enfim, não saía. E aí chegou um momento que o boi virou para ele e falou, ó, hoje é Sexta-feira Santa, não é dia de trabalho, é dia de resguardo. E aí ele se assustou e saiu correndo, gritando, o boi falou, o boi falou, o boi falou. Por isso a lenda ficou o nome, o Boi Falou. E aí ele foi contar para o barão, né, o que aconteceu. Essa versão mais hegemônica conta que o barão acreditou nele,
e que o barão até a partir desse dia virou mais espiritualizado, que ele acreditou nessa graça divina, que isso na verdade o boi estava passando, né, uma mensagem divina, e de que ele permitiu que o escravizado não trabalhasse naquele dia. Então vejam, essa é uma versão que ela é muito contada na festa. E é uma versão que ela pinta o barão como uma pessoa bacana. Porque o barão acreditou, no começo não, porque ele obrigou o escravizado a trabalhar. Mas houve uma redenção. No final, ele acredita no escravizado e no boi. E ele, ou seja, ele acredita na graça divina. E de que ele fica até mais próximo do escravizado. Porque depois disso, vejam que desfecho curioso, que não é contado por todo mundo, mas existe esse desfecho de algumas pessoas que eu entrevistei. De que o barão colocou o Toninho para ser um escravizado doméstico. Ele saiu do trabalho da roça e passou a ser um escravizado doméstico. A gente sabe, né, nos relatos históricos, que os escravizados domésticos eram escravizados que tinham uma vida um pouco melhor que os que trabalhavam no campo, né, na roça. Porque eles faziam trabalhos mais leves e, em geral, eles não sofriam castigos. Porque eles ficavam dentro da casa. Então eles eram mais próximos da família aristocrata. E algumas versões da lenda contam que o Toninho, depois disso, virou um escravizado doméstico. Portanto, um escravizado numa condição de vida, entre aspas, melhor. Porque fazia trabalhos mais leves e não sofria castigos. Então, vejam como esse relato, ele nos diz muita coisa, né? Porque essa versão também diz que essa história aconteceu em 1888, que é o ano da abolição. E que a Sexta-feira Santa foi 2 meses antes da abolição. Então essa versão da lenda, mais hegemônica, ela conta uma narrativa de pacificação, né? O que é muito para a gente pensar como é que a cidade de Campinas, ou pelo menos parte dela, lida com isso, né? Com essa herança escravocrata. Como a lenda fala que eles ficaram mais próximos, essa versão hegemônica fala que eles ficaram mais próximos e o escravizado foi trabalhar dentro da casa grande e ele ficou mais... e o barão ficou mais próximo ao escravizado, né? Inclusive aceitou que ele recebeu uma graça divina e acreditou nisso, de certa forma isso é uma narrativa de pacificação, de dizer que a abolição no Brasil, pelo menos em Campinas, estava sendo vivenciada como um momento de pacificação entre os diferentes grupos, com essa alegoria de que o escravizado e o barão estavam mais próximos. É como se fosse uma espécie de alegoria da democracia racial, né, de que o Brasil, a partir de então, viveria com negros e brancos vivendo na mesma casa, como era a situação ali do escravizado vivendo dentro da casa grande e tal, e uma graça divina que permeia tudo isso, que une os dois e tal. Claro, aí tem outras narrativas que não vão por esse caminho, né? Por exemplo, o mestre Marquinhos conta que após o escravizado ter visto, o Toninho ter visto o boi falar, ele voltou correndo, chamando o barão, gritando boi falou, e o barão fala, então eu quero ver esse boi falar. Ele foi até o boi, dizendo, esse escravizado está mentindo, eu vou até o boi. E aí chega lá e o boi fala para ele. E aí ele volta para a casa grande, fica trancado num quarto e começa a definhar. E aí ele vira um corpo seco. E o corpo seco é um estado entre vida e morte, né? Ele vira um corpo seco e para que ele possa ser salvo,
tem que levar ele até Aparecida do Norte e lá rezar uma missa para ele. Lembrando que a Santa de Aparecida do Norte é uma santa negra, né? A imagem da Aparecida do Norte é uma santa negra. E aí ele tem que ser, uma missa tem que ser rezada para ele, não para ele viver, mas para ele poder ser enterrado, enfim, e a morte aceitar ele não ficar um corpo seco, porque um corpo seco é uma transição entre vida e morte. Então vejo que o Mestre Marquinhos diz que ele foi amaldiçoado. A versão do Mestre Marquinhos não é a versão de pacificação, é a versão de que o escravizador foi amaldiçoado, porque ele duvidou da fé, ele duvidou da graça, né? E então ele foi amaldiçoado. Então existem muitas versões que cada um traz para um lado. Então a gente começa a partir dessa. Então qual é a importância da lenda em Campinas? Ela narra sobre um escravizado e sobre um barão. A narrativa embranquecida que é contada no distrito e na festa, é uma narrativa que exalta o barão. A narrativa contada por uma parte do movimento negro, como por exemplo essa versão do Mestre Marquinhos, coloca o barão como o vilão que duvidou da fé e o escravizado como o herói porque ele recebeu a graça divina. Porque isso é uma coisa importante. Na narrativa popular, a figura central é o Toninho. Não é o barão, né? Agora, nessa versão contada aqui na festa do Boi Falou, ela é uma versão mais embranquecida. E por quê? Aí sim vamos falar da festa. A festa surgiu em 1988, tá? No ano da Constituinte. Por uma reunião de amigos que na Sexta-feira Santa se encontravam e tal, e aí eles resolveram fazer uma festa, e uma festa em homenagem à lenda, contando, né, a versão tal que eles mais conhecem, e distribuindo macarronada com sardinha. Por que macarronada com sardinha? A sardinha é por conta da proibição da carne vermelha na Sexta-feira Santa. Então, quem é católico não come carne vermelha na Sexta-feira Santa. Você pode comer peixe e tal. E a sardinha, né? Então, por isso a sardinha. E a macarronada, porque esses fundadores da festa são todos descendentes de italianos, né? Então, porque o que foi acontecendo com o distrito de Barão Geraldo ao longo do tempo? Desde lá do final do século XIX até o final do século XX, o distrito foi se embranquecendo. Por quê? Primeiro, com o fim da escravidão, com a abolição, o Brasil, e isso não foi só em Campinas, foi no Brasil inteiro, o Brasil adotou uma política de embranquecimento da população, baseado nas teorias raciais do final do século XIX, que as teorias raciais diziam que os brancos são superiores e de que os negros são inferiores. Não só os negros, os indígenas, os asiáticos, enfim, todo mundo que não é branco. Então, as teorias raciais, que isso começou lá com o Gobineau e tal, diziam que os brancos eram melhores e de que, portanto, uma sociedade deveria ser embranquecida para ela melhorar. Então, a solução, inclusive o Dom Pedro II era a favor dessa política e adotou esse tipo de política, que é um incentivo da imigração europeia, com objetivos raciais, de dizer o seguinte: olha, os brancos são superiores, de que enquanto tiver muito negro nessa sociedade, essa sociedade vai ser uma sociedade atrasada e de que, portanto, precisa ter mais branco. Então a solução foi incentivar a imigração europeia. Essa é uma das explicações, inclusive, históricas, do motivo dos ex-escravizados não serem incluídos no processo econômico pós-abolição. Porque logo depois da abolição, o que os fazendeiros começaram a fazer? Substituir, quer dizer, na verdade antes da abolição, tá? A abolição só
acelerou. Substituir os trabalhadores negros pelos brancos. E qual era o fundamento disso? O fundamento das teorias raciais. Dizer que os brancos eram melhores para trabalhar, porque é uma raça melhor. Então, inclusive o Barão Geraldo fez isso. Ele trouxe muito imigrante italiano, alemão e italiano, na Fazenda Santa Genebra. Então, quando teve a abolição, uma das características, não só da Fazenda do Barão Geraldo, mas de outros barões, é que os negros começaram a ficar sem lugar social. Porque se está vindo imigrante italiano e alemão para trabalhar nas fazendas, os negros tendiam a ir para a cidade, para os centros das cidades, em busca de oportunidades, já que no campo isso já não estava acontecendo, só que na cidade também não tinha tanta oportunidade. Tinha um pouco, mas pouco. Né? E aí começa esse processo de formação de favelas e tal, enfim, que é o processo histórico do Brasil, que Campinas também faz esse processo, da mesma forma. Então, com o passar do tempo, o Barão Geraldo, eu estou falando tudo isso para dizer que o distrito de Barão Geraldo foi se embranquecendo ao longo do tempo. Então, os brancos foram chegando, aí depois, na década de 40, no distrito de Barão Geraldo, começam a chegar indústrias. Essas indústrias preferem trabalhadores brancos, em detrimento dos negros. Isso vai fazendo com que os negros vão saindo da região. Depois tem a chegada da Unicamp, que é um ponto também de embranquecimento gigantesco. Porque a Unicamp, agora que a Unicamp está discutindo cota, no século XXI. No século XX a Unicamp nunca discutiu cota. A Unicamp era um lugar de branco, sempre foi. Então, quando a Unicamp é instalada, vem os estudantes que são brancos, os professores que são brancos, os funcionários que são brancos. Então, a Unicamp e o entorno da Unicamp passa a ser uma região nobre, que Barão Geraldo era uma fazenda antes, o distrito. Ele passa a se urbanizar e passa a ter uma característica diferente com a Unicamp, que é uma universidade grande, que rapidamente tem projeção nacional. A Unicamp rapidamente se transformou numa das principais universidades do país, mas é uma universidade de brancos. Então, a Unicamp e o entorno, que é chamado de cidade universitária, que são esses bairros ao entorno, né, que virou bairro nobre, assim, bairro caro, é um bairro de brancos. Então, os negros foram sendo jogados para a periferia, ou do distrito ou fora do distrito. Então, quando a festa do Boi Falô surge em 1988, ela surge já branca. Certo. Com a narrativa de que o branco é o herói, que é o Barão. Dizendo que ele topou e abençoou a graça que o Toninho recebeu, deixando o Toninho em segundo plano. O boi tem uma grande visibilidade, o Barão tem uma grande visibilidade e o Toninho tem uma visibilidade menor. Então vejam que é um raciocínio geopolítico, né? De que como que a especulação imobiliária e o processo de embranquecimento vai jogando as populações negras para a periferia da cidade. Então Barão Geraldo é um grande reflexo disso, porque Barão Geraldo virou um bairro altamente embranquecido, por isso o macarrão com sardinha. Tradicional. Que é tradicional, mas é tradicional de que grupo? Italianos. Não dos africanos, é de italianos, né? Numa tradição italiana. Então a festa tem essa importância porque ela resgata uma narrativa histórica e uma lenda local, que é importante isso, que a lenda estava meio que desaparecendo, meio que deixando de ter tanta importância, e a festa tem essa grande importância de retomar a lenda, só que ela retoma a lenda com cada um no seu lugar, o branco num lugar superior ao negro. Certo. Essa é a discussão em torno da festa. Isso não quer dizer, isso é importante, hein? Que a gente está falando de um racismo estrutural e não de um racismo individual.
os fundadores da festa e até hoje as pessoas que organizam a festa têm um discurso antirracista. Porque o conteúdo racista não está nas pessoas individualmente, está no contexto social em que a lenda é festejada, de um distrito que se embranqueceu e que os negros foram expulsos. Não quer dizer que os organizadores têm um discurso racista, eles não têm, ao contrário, eles têm um discurso antirracista. Porque a gente está falando de um racismo que não está nas pessoas, né, individualmente, ele está na estrutura social que gerou esse evento e não nas pessoas que organizam o evento. Mas a figura central é o Toninho. Acho que agora, né, a gente podia entrar nessa figura. Bom, pode ser? Pode, e é exatamente essa a próxima pergunta. Quem foi o Toninho do Boi Falou? Tá. Sua história, não sei se é o nome verdadeiro dele. Sim. Mesmo. Então, Toninho. Então, no livro da Filha do Barão, ele é denominado Antônio. E ela chama ele de Antoninho. Mas, popularmente, ele ficou conhecido como Toninho. Tiraram o an aí, né? De Antoninho virou Toninho. Então é o seguinte, e aí de novo a gente entra na questão dos silenciamentos. A gente tem muitas narrativas sobre o Barão e quase nenhuma sobre a narrativa histórica. Narrativa não histórica tem. Agora, narrativa histórica, o que a gente tem? Que a filha do Barão, no livro, diz que quando o Barão chegou aqui, herdou a fazenda, havia um escravizado, o Antoninho, que tinha conhecimento sobre técnicas agrícolas e que ele era um grande técnico, né, que ajudava o Barão Geraldo, que não tinha tanto conhecimento sobre isso, a como conduzir a plantação, como conduzir a produção de café, porque ele já tinha esse conhecimento. Então ele era uma espécie de feitor que tinha essa função administrativa. Então ele tinha um lugar de privilégio. Tanto é que existe uma foto dele dentro do livro da Filha do Barão. Ela resgata, ela tem uma foto dele. E ela fala dele. Mas fala nesses termos e fala pouco. Fala até que ele perdeu, inclusive que ele usava uma parte da perna dele, que ele perdeu uma parte da perna, que ele usava uma perna de pau. Que isso impressionava ela, que ela era criança na época, então ela ficava impressionada com aquela perna de pau. Mas ela não diz, e eu não consegui descobrir que contexto é esse, como que ele perdeu essa perna e tal. De novo essa coisa do silenciamento histórico sobre os escravizados. Então a gente não tem muito essa referência de quem era o Toninho. A gente sabe que ele estava aí, ele era essa figura que ajudou na plantação de café e tal, mas fica um pouco nisso. Que ele era casado, ele tinha uma esposa que também ajudava ele nesse processo. Então assim, ao que parece ele era um escravizado que não era efetivamente um escravizado da roça. Certo. Tá? Que ele estava nessa parte mais administrativa. Até por essa condição da perna, né? Não daria para ele ficar fazendo trabalhos pesados na roça. Agora, a narrativa popular, isso é muito interessante, ela escapa ao discurso histórico, porque ela constrói, e aí nesse sentido a antropologia ajuda muito a gente, porque a antropologia vai estudar os mitos, que são exatamente narrativas que falam sobre o passado, mas que elas não têm essa construção histórica, né? É uma construção mítica. E o Toninho acabou sendo incorporado nessa narrativa mítica por conta desse episódio com o boi. Então, com o passar do tempo, né, enfim, essa lenda surgiu em algum momento do século XX, não sei quando, narrando sobre um escravizado e sobre um barão. E muitas vezes não havia nomenclaturas. Em alguns relatos mais antigos, que eu encontrei em recortes de jornal,
se falava em um barão e um escravizado. Não se falava Barão Geraldo e Toninho. Era um barão e um escravizado. Depois que foi surgindo o nome dos dois. E então o Toninho, durante o século XX, ele foi sendo associado a esse episódio da lenda que o boi falou, e ele foi sendo narrado, né, e incorporado a uma narrativa mítica de alguém que recebeu um milagre divino, né, uma bênção divina, que é um boi falando, mas que é uma mensagem divina, de que, na verdade, o que está sendo dito ali é de que aquele é uma data santa e de que isso tem que ser respeitado. E como ele recebeu a graça, depois que ele morreu, e aí ele foi enterrado ao lado do Barão Geraldo, e aí ele vai sendo narrado como alguém milagreiro, né? Uma figura milagreira, porque ele recebeu essa graça divina, e aí as pessoas começam a depositar flores e pedir graças para ele. Então como é que funciona isso? As pessoas vão até o túmulo, pedem uma graça. Quando a graça é alcançada, elas voltam e colam uma plaquinha. Então vocês foram lá no túmulo e viram que tem muitas placas. O túmulo é recheado de placas, de todos os lados, até no chão, né? Que não cabe mais no túmulo, colocaram no chão e tal. Então quando a graça é alcançada, as pessoas colocam ali uma plaquinha. Agradecendo, né? Então ele é considerado uma pessoa iluminada, né? Uma alma iluminada que né, tem essa capacidade, né, de realizar graças. Eu encontrei um livro que narra um pouco como é que nos anos 90 aqui do século XX tinham pessoas que cuidavam de túmulos, que é o seguinte: o cemitério fica lá e os funcionários do cemitério não cuidam necessariamente das lápides. E aí pessoas que são pessoas comuns oferecem esse serviço, como autônomos. Oferece para a família, né, o serviço de limpar e cuidar dos túmulos, deixar eles bonitos. Então esses cuidadores passam um dia lá fazendo isso. O túmulo do Toninho, ele é cuidado de graça, ninguém paga. Os cuidadores é que querem fazer isso porque eles acreditam no Toninho. Tanto é que tem uma cuidadora que está nesse livro, imagino que ela tenha morrido já, porque na época ela tinha 78 anos, nos anos 90. Imagino que ela já tenha morrido. De que ela narra de que ela estava um dia ali, eram finados, e de que ficou uma névoa em torno do túmulo, e ela estava cuidando do túmulo, e ela, enfim, apareceu o Barão Geraldo. E o Barão Geraldo começou a rezar para o Toninho. Ela até brinca, era um morto rezando para o outro, né? E aí o Barão Geraldo diz para ela que o Toninho é uma pessoa iluminada, de que e a partir de então ela deveria cuidar do túmulo do Toninho com bastante cuidado. E vejam que curioso, né, nessa narrativa popular, de que a figura central é o Toninho. O Barão Geraldo aparece, mas ele aparece como devoto do Toninho, subordinado ao Toninho. E que a partir de então ela passou a cuidar do Toninho, do túmulo do Toninho sempre. Ela, né, enfim, cuidava do túmulo. Tem um outro cuidador que tem um relato também que vertia a água do túmulo. Sei lá, saía a água do túmulo do Toninho. Essa água é abençoada. Considerada não, é abençoada. E esse cuidador diz que a mulher dele tinha um problema nas costas, com várias feridas, que nenhum médico conseguia curar. Ele levou a esposa lá, pegou a água do túmulo, passou na ferida e as feridas se curaram. Então ele também passou a ser um devoto e um cuidador do túmulo. E que até chegou um padre, começou a abençoar essa água e deixar a água abençoada lá num recipiente. Então, isso também foi alimentando essa devoção ao Toninho.
né? Então o túmulo é um túmulo muito visitado, tem, né, um Santo Antônio ali que colocaram e a quantidade de graças, né, pedidas e atendidas são, assim, muito grande, né? Então o que é interessante é ver que é o seguinte: por mais que esse processo de silenciamento tenha acontecido na história oficial, na história popular a figura central é o Toninho, é ele, não é o Barão Geraldo. Ninguém visita o túmulo do Barão Geraldo, as pessoas visitam o túmulo do Toninho, ele é o abençoado, ele é a figura. Então é curioso ver nisso na narrativa popular mítica, pelo viés religioso, né? Por esse viés mítico religioso, de que ele é a figura central. Ele é a figura que merece ter continuidade, ter lembrança, ter memória. A memória é dele. Então é a memória dele que está sendo passada. Que não é uma memória histórica, porque os documentos históricos sobre a escravidão não produzem relatos sobre os escravizados. Mas na narrativa popular, mítica, é ele que é a figura central. Então eu acho importante essa imagem dos túmulos, porque mostra que o escravizado está lá como uma figura heróica. E é isso que o movimento negro de Campinas local faz. Então, por exemplo, o Marcelo das Histórias e o pessoal do Nina, eles produzem a chamada Trilha Griot, que é um passeio com alunos de escolas públicas em que eles passam em lugares importantes para a história do povo negro. E um desses lugares é exatamente esse cemitério, no túmulo do Toninho. Para quê? Porque eles, exatamente para produzir essa narrativa, para dizer, olha, Campinas é uma cidade que exalta barões, mas a gente tem que exaltar essas outras figuras populares, negras, que trazem a história do povo negro, o povo, né, que foi escravizado. Então, e o mestre Marquinhos faz isso, né, esse passeio é junto com o mestre Marquinhos, e que eles fazem uma encenação da lenda lá na Fazenda Roseira. E nessa encenação da lenda que eles fazem, é um teatro. O Barão é o vilão e o Toninho é o herói. Exatamente por conta disso, para enfatizar que o herói da história é o Toninho. O Barão é o vilão, porque o Barão é o escravizador. Não importa se ele cultivava rosas, ele é o escravizador. Então, é curioso como existe uma disputa narrativa em torno do túmulo, dos túmulos. Né? Então tá lá o túmulo do Barão, na Alameda Principal, o túmulo do escravizado que está ao lado, só que a pessoa reverenciada, a pessoa querida, a pessoa que recebe flores, graças e pedidos, né, de reza e tal, é o Toninho, não é o Barão Geraldo. Então é muito interessante ver como também as saídas populares são alternativas à história oficial. Enfim, aí só para fazer um último contraponto, a filha do Barão explica no livro por que o Toninho está enterrado lá. Ela diz o seguinte, de que ele está ali ao lado do Barão, porque ele está ali zelando pelo seu patrão como um cão de guarda, até na morte. Então vejam como ela narra a estada do Barão, do escravizado ao lado do Barão nos túmulos, como se ele fosse um cão de guarda cuidando do Barão. Vejam como isso está no livro dela, entende? Ela escreve isso. É curioso que ela está escrevendo isso como uma homenagem, tá? Ela está homenageando o escravizado, dizendo que ele era um funcionário exemplar. Só que na narrativa popular não é isso que é narrado. Na narrativa popular está narrado que ele é o grande, ele recebeu a graça.
Deus não procurou o Barão, procurou ele através de um boi. Mas ele é o abençoado. Tanto é que a cuidadora vê o Barão rezando para o Toninho. Né? Tá invertido. A figura abençoada é o Toninho. O Barão está ali como subordinado. Né? Então é curioso. Eu acho que isso que o movimento negro tenta fazer, que é, aí falando mais de política, né? O que o pessoal que eu conversei, que eu entrevistei do movimento negro, Marcelo das Histórias, Mestre Marquinhos, Alessandra Ribeiro e tal, e todo o pessoal da Roseira e tal, dizendo o seguinte, a gente então precisa construir narrativas contemporâneas do século XXI que coloquem o Toninho de fato como o grande herói e parar de homenagear Barão. Por isso que o Marcelo das Histórias diz que uma das coisas que ele quer é tirar o nome do distrito de Distrito Barão Geraldo e colocar, sei lá, Distrito Toninho. Né? Porque a figura central é ele e não o Barão. E a gente parar de dizer que o Barão é legal, que cultivava a rosa, que ele deu a liberdade para os escravizados. É verdade tudo isso, mas ele fez tudo isso fundado num regime de escravidão. Ele ganhou essa terra. Por que a aristocracia ganhava a terra? Porque isso era baseado no regime de escravidão, na concentração de terra, que veio lá dos portugueses, das Sesmarias e tal, e não sei o quê. Então, assim, ele não era um empreendedor. Ele não ganhou, ele não conquistou essa terra, ele não comprou essa terra, ele ganhou essa terra. E no final ele faliu. Como assim vocês estão falando de um empreendedor? Ele faliu. Então, e todo escravizador não é herói. Tratando agora sobre o Toninho, o que se sabe dele com a relação de Barão Geraldo? Realmente da história mesmo em si, sem folclore? Então, o que se sabe é um pouco isso que eu falei da filha do Barão, né? Que ela faz produz uma narrativa sobre ele no livro que ela homenageia o pai e que ela conta que ele era então esse feitor, que tinha esse conhecimento das técnicas agrícolas e tal, e que foi ele que ajudou o Barão, né, quando o Barão veio começar a plantar café. O Barão não tinha muito conhecimento sobre isso. E o Toninho então ajudava nessa administração. Então, e tem uma foto dele no livro e tal, então a impressão de que dá é que ele era um escravizado que tinha uma função diferente dos demais, uma função mais administrativa. E é um pouco isso, assim, ela não narra muito mais o que acontece e fala que ele foi enterrado, né, ao lado, como uma espécie de homenagem ao Barão, aos serviços prestados por ele, que foram serviços muito bons e que ele ajudou muito o Barão. Então por isso o Barão fez uma homenagem comprando um túmulo ao lado, né? E que isso foi uma espécie de homenagem que o Barão quis fazer ao escravizado. Mas como eu falei, ela narra isso também com um grande preconceito, dizendo que ele estava ali ao lado como uma espécie de cão de guarda. Né? Então, ao mesmo tempo que ela está fazendo uma homenagem, ela está fazendo uma homenagem carregadíssima de preconceitos, né? E de colocando mesmo o negro como o serviçal do branco até na morte, né? Como se até na morte ele estivesse ali prestando um serviço, né? Zelando pelo Barão. Então, é um pouco isso. E aí eu procurei, tentei achar outros relatos, outros documentos sobre o escravizado e de fato não encontrei. Não estou dizendo que não tem, estou dizendo que eu não encontrei. Pode ser que alguém encontre, enfim. Até porque faz parte desse silenciamento histórico, né, a não documentação de muita coisa da escravidão. Exatamente para apagar parte dessa violência. Né? Então a gente não tem relatos, não tem documentos, não tem um monte de coisa se perdeu por conta desse processo, né? E eu acho que o processo da escravidão, é importante ressaltar isso, a violência da escravidão também está nesse processo de apagamento. O apagamento histórico da escravidão faz parte do processo violento que a escravidão produziu.
Ou seja, você não produzir relatos e não produzir documentos mostrando como aquilo foi. Né? Por exemplo, a coisa que do Hellesbaum, por exemplo, de cortar a mão, cortar a cabeça, lembra um pouco o horror que o Holocausto produziu com os judeus. Só que esse é um evento altamente documentado. O Holocausto é altamente documentado. Então a gente sabe com detalhes o que acontecia com os judeus no Holocausto. Por isso a gente ficou horrorizado. Agora, a gente não sabe com tantos detalhes assim o que acontecia com os africanos escravizados. Porque grande parte desses documentos sumiram ou nem foram produzidos. Então vejam como por isso que a gente tende muitas vezes a narrar a escravidão como um processo não tão violento assim. Não porque ele não tenha sido violento, mas porque a narrativa histórica não foi produzida assim. Né? Essa violência toda foi minimizada. Né? E isso é um problema no nosso contexto social. Por isso que a gente não consegue se livrar do racismo. Por isso que a gente não consegue se livrar da escravidão. O Brasil não se livrou da escravidão. A escravidão está aí, nos processos históricos. Recentemente a gente viu aí uma empregada doméstica que virou caso aí nacional, que passou a vida inteira submetida, sem salário, ela não podia sair da casa, enfim, situação similar à escravidão. Ou seja, a gente não se livrou disso. Por quê? Porque a gente não discute isso, a gente não constrói uma memória sobre isso. E por isso que esse projeto é importante, porque é uma forma de se produzir memória sobre isso. Por mais que grande parte dessa memória tenha sido apagada, mas a gente de alguma forma tem que reviver essa memória, não para comemorar, mas para a gente produzir uma reflexão e, enfim, reverter esse processo. E, claro, principalmente, e discutir no lugar social. Por exemplo, eu, no lugar social de branco, tenho que ter consciência desse processo e do lugar de privilégio que eu ocupo nesse processo. Exatamente para a gente poder socialmente reverter esse processo da escravidão que a gente não conseguiu até hoje reverter. Então, por isso que é importante esse resgate de memória e projetos como esse que está acontecendo aqui, para isso, né? Enfim, exatamente. E a figura do Toninho é uma figura central nisso na história de Campinas, ou seja, Toninho tem que ser uma figura importante para Campinas e não Barão Geraldo. É isso. Né? Então essa é a inversão histórica que a gente precisa fazer e que a gente está fazendo, mas que ela vai demorar um tempão ainda para ser concretizada, porque a gente não apaga a história de um dia para o outro, né? Ela é um processo. Então, mas ele tá em movimento. Para a gente não ficar pessimista, ele está em movimento. E a gente está fazendo ele acontecer. É que demora um tempo para isso, né, se concretizar. Bom, professor, caminhando para os finalmente, né, da entrevista, você gostaria de recomendar algum documentário, site, livro sobre os temas abordados? Então, documentário tem o meu, não fazendo propaganda, autopropaganda. Então, documentário sobre Campinas a gente precisa de ter mais, tá? Eu tô pensando aqui quais outros e, enfim, é difícil. Livros, aí, livro sobre Campinas. O livro da Amélia Rezende, eu acho que vale a pena pensando no lugar histórico dela como filha de aristocrata, mas tem muita informação histórica ali. Eu acho que é válido nesse sentido. Esse livro que eu encontrei, que é um livro-reportagem sobre o Cemitério da Saudade, que tem esse relato desses dois cuidadores que eu falei, que é da água benta e tal, não sei o quê. Eu preciso me lembrar o nome dele, depois eu posso te passar. Certo. Você me manda um zap, eu esqueci o nome do livro. É um livro-reportagem que fala sobre o Cemitério da Saudade. Tem um livro que eu queria indicar, esse é legal. Se chama Duas Cidades,
de um historiador de Campinas, que me fugiu o nome, eu também te passo no Zap. Esse vale muito a pena, chama Duas Cidades, tá? Sobre século XIX em Campinas. Isso é muito legal. E sobre o século XIX em Campinas, tem uns livros do Sidney Chalub também, que é um historiador aqui da Unicamp, que ele tem livros interessantes sobre isso. E queria recomendar muito a tese da Alessandra Ribeiro. Tá? A tese de doutorado da Alessandra Ribeiro, que ela discute territorialidade em Campinas. Exatamente, ela fez lá na arquitetura da PUC, tem uma discussão com a geografia, que ela discute territorialidade. Então, a tese de doutorado da Alessandra Ribeiro, da Fazenda Roseira. Essa é uma referência, acho que é a principal de todas essas. Tá? Recomendo o livro do seu Valdir sobre o Lesbão. É um livro difícil de achar. Tem que entrar em contato com o seu Valdir para conseguir o livro, mas vale. Eu acho que é um livro que vale a pena. E acho que é isso de referências. E depois me manda o Zap, porque eu te mando certinho os nomes. De cabeça me fugiram alguns nomes, mas enfim. O documentário está disponível na plataforma? Ele está com senha, mas eu te passei a senha, enfim. Mas logo mais eu vou liberar ele, enfim, deixar público. Tá? Que ele estava percorrendo festivais e tal, eu deixei ele com senha, mas logo ele vai ser liberado. E ele foi licenciado, eu vendi ele para o governo do estado na plataforma Cultura em Casa. Ele vai ser disponibilizado na plataforma Cultura em Casa do governo do estado. Tem isso. E para encerrar, em termos de registro, o senhor teria algo a dizer sobre o tema abordado que julgue ser importante e que ainda não tenha sido relatado, abordado? Acho que não, acho que a gente já conseguiu dar conta de todos os temas, acho que demos conta. Então tá certo. Vamos encerrar por aqui a entrevista. Muito obrigado, Sr. Cauê, por toda a contribuição em nome meu, da Gabriela, do professor Milton, da professora Luciana, da Unesco. Muito obrigado mesmo pela contribuição. Valeu, obrigado a vocês, foi um prazer.